Olá, 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 olá. Boa noite. Estamos aqui avançando as configurações aqui. Pronto. Olá. São 19h30 e nós estamos entrando ao vivo para começarmos a nossa live de hoje da série Mulher Improvável. Oh, gente, eu estou muito feliz de estar aqui com vocês agora. Muito feliz da gente ter esse tempo especial. E eu quero agradecer a Deus em primeiro lugar por esse momento, por esse tempo. Quero agradecer também a todas as pessoas que vão entrar para essa live e que vai ser marcante a sua vida. Vai ser um momento muito especial. Então, eu quero pedir que você convide seus amigos para vir para essa live, tá? Porque, ó, esfrega a mão que vai ser maravilhoso, vai ser um momento tremendo. Vou colocar meu óculos, porque sem ele eu não enxergo, né? Então, vou chamar logo a minha amiga de todas as horas, a minha companheira, super companheira. Vamos ver se ela já tá aí. Dá um sinalzinho para mim, tá? Quando você tiver entrado, tá, Andressa? Enquanto isso, queridos e queridas, vamos chamar a gente para vir para essa live? Vou chamar aqui todo mundo que tá aqui no meu Instagram. Vou chamando. E eu quero saber como que vocês estão hoje, nessa segundona. Gente, segunda-feira é um trem de doido, né? Se eu contar pra vocês o tanto de coisa que eu fiz hoje, você não vai nem acreditar, de tanta coisa que eu já fiz hoje. Muita coisa mesmo, viu? E a nossa amiga Andressa Teles Bastos entrou. Eu vou chamando ela aqui também. Vamos lá, vamos ver. Pronto. Isto. Vamos lá. Só aceitar e vamos adiante nesse dia de hoje, dia muito especial, gente. Essa live é muito, muito, muito especial. Para mim, ela é uma live assim que a gente vai tratar de um assunto muito importante mesmo, né? Que é o tema da nossa live, o tema que a gente se propôs, né, a fazer, que é as viúvas improváveis. As viúvas improváveis. E você pode pensar assim, ah, não, gente, ah, não tem esse negócio de viúva improvável, não, né? Não tem esse negócio de viúva improvável. Esse negócio de viúva não é para mim, mas é um ministério que Deus deixou na terra, um ministério muito específico. E nesse ministério das viúvas, todos nós estamos envolvidos, não tem uma pessoazinha que fica de fora nesse ministério que nós todos estamos envolvidos, e a gente vai entender tudo isso, a gente vai entender todo esse contexto, a gente vai entender qual é a nossa parte, o que nos cabe nessa parte de sermos pessoas que vão estar envolvidas com essa história de viúva, mesmo porque em toda a família teve ou tem uma viúva, não tem como, né? Ou é uma avó, né, que já se foi, ou é um avô, é o pai, ou é a mãe, ou é uma irmã, um tio, uma tia. A viuvez, ela está dentro da família. Então, nós vamos trabalhar sobre isso hoje, e eu conto com você
mas eu conto com você convidando os nossos amigos para estar aqui. Eu quero acenar aqui das boas-vindas para o IGTEC, Segurança Eletrônica. Oi, tudo bom? Esse acenar do Instagram de vez em quando não dá certo, não. E eu vou colocar enquanto é isso, enquanto a Andressa está entrando aí, eu vou colocar aqui para vocês o nosso tema, né? O nosso tema hoje são as viúvas improváveis. Antigamente a gente ficava tão nervoso com com esse momento, com esse tempo, que a gente não sabia nem o que fazer. Agora não, agora a gente já consegue entender como é que faz as coisas. Mas, gente, estou animada hoje, segundona, oiê! Oiê, tudo bem? Tá me vendo? Tá me ouvindo? Oi, quem tá aí, tá me ouvindo e vendo? A Vilma tá rodando aqui pra mim. A Vilma tá Pois rodando. é, Opa, você voltou. também. A Vilma voltou pra mim. Opa, tá me ouvindo? Está dizendo que Gente, você está reconectando. tá. Então, de certo, agora sim, tô te vendo e tô te ouvindo. Você tá meio Ai, que granulada pra mim? bom. Você tá me Oi, ouvindo meu bem? Que hoje eu tô filho. de fone. Pro meu cachorro não participar da live, senão ele quer participar também. Ai, ai, então, Andressa, Boa essa noite, segundona Jonatas. aí, conta uma coisa boa para nós. Boa noite, pessoal. Boa noite para todo mundo, quem vai se conectar com a gente. Boa noite a todos, a todas, lindas mulheres e os homens também. Eu vou começar aqui já me apresentando, Vilma. Hoje eu vou ser parceira aqui da Vilma nessa live incrível que Deus preparou para você, que vai se conectar aqui conosco, né? E Deus tem uma mensagem muito, muito tremenda e especial. O material da Vilma tá incrível, né? Ela preparou com muito amor e carinho para vocês. E para variar, para não ser diferente, como que a gente sabe que vai ser tremenda essa palavra? Como? Por causa das lutas. Sem luta não tem vitória, gente. Tem que ter uma luta, né? Então, se Ah, tem fala luta, não, é menino. porque vai ter vitória. Vai ter Fala vitória, não, porque olha, o que não me faltou hoje foi luta. né? Eu sei muito bem que comigo também não é diferente. Então, assim, eu me chamo Andressa Teles, para quem não me conhece, eu sou aqui da região de Curitiba, no Paraná, na região sul. Aqui tá friozinho, não sei da onde vocês vão se conectar aí, da onde vocês são, mas aqui tá bem friozinho. E eu sou mãe, esposa, sou mãe de duas meninas, sou professora, pedagoga, estou, né? Professora, pedagoga, escritora, palestrante e Somos um, parceira da somos um monte de Vilma. coisa, né? Somos. Aquilo que Deus quiser que a gente seja, a gente é. E é dona de casa, e é tudo, de tudo um pouco. Mulher sempre é multitarefas, né? Conheço a Vilma também, já tem muitos anos. Trabalhamos na mesma missão, né? Numa instituição missionária por um bom tempo, alguns anos. É a minha irmã de coração e, como eu disse para vocês,
hoje a palavra é forte. É forte, eu tô com uma expectativa muito grande no meu coração, porque eu sei aquilo que Deus vai fazer através dessa palavra e todas as mulheres que Ele vai tocar, né? Quem não estiver aqui, mas quem vai entrar depois, que vai assistir, eu creio assim que Deus tem uma obra incrível, incrível para todas aquelas que se conectarem aqui e receberem do Espírito Santo de Deus essa palavra. Vamos mandar agora Amém. aqui, gente. Vamos convidar o pessoal, viu? Vamos mandar o aviãozinho aí. No canto da Bora, tela tem bora, um bora. Já aviãozinho. mandei um Vou pouco antes começar de a você mandar. entrar e agora eu vou continuar. Vamos lá. Vamos lá, vou começar a mandar. Eu entrei uns minutinhos depois que eu estava mandando também lá no nosso grupo do WhatsApp o link para a mulherada entrar via link já para facilitar para todo mundo, né? Entrar ali na live via link e chamar o pessoal. Ó, tem bastante gente online aqui no Instagram, a mulherada tá conectada. Vamos chamar essa mulherada para vir aqui participar dessa live, que ao vivo sempre é melhor, né, gente? Dá para assistir depois, claro, a gente sabe. Mas quando tá ao vivo, interage com a gente, te dá dúvida, faz pergunta, né, Vilma? É muito mais interessante quando tá ao vivo, porque Muito pode ter a melhor. Vixe, sem interação. comparação. Dá para perguntar, dá para tirar dúvida, dá para fazer comentário. Todo mundo que comentar aqui, ó, a Vilma vai ministrando e eu vou monitorando aqui o chat, os comentários. Ó, mandei acho que para mais de 50 mulheres já e homens também. Ó, mais de 50, acredito que já foi aqui. Tô mandando para um monte de gente, hein, Vilma? Olha lá, Show. mandei. Manda mesmo. Que foi para mais de 50. O Jonatas já deu oi, boa noite, Jonatas, tudo bem? Querido, tá aí na live. Viu, mas se ficar ruim aí, você me fala a live, que daí eu mudo pro. Se eu começar a ficar rodando, mudo para os dados móveis aqui para melhorar a live daí, tá? A Ok, conexão. ok. Me avisem aí. Isso aí, gente. Eu vou me apresentar aqui e vou dar a introdução naquilo que a gente já vai começar a falar aqui, que é muito importante o que nós vamos falar. Já falei, né? O tema está aí fixado, as viúvas improváveis. E meu nome é Vilma, eu sou mãe, eu estou agora na condição de viúva, então essa palavra para mim foi uma palavra muito forte, mas também foi uma palavra que eu vivi, né, na minha vida. Então, essa palavra vai de encontro à sua vida hoje de uma maneira muito, muito, muito especial. E Uhum. eu sou professora, sou cuidadora, né? A gente que é mãe, né? A gente é multitarefas. Então, a gente faz muitas coisas ao mesmo tempo. E antes de começar mesmo, eu vou inverter hoje. Antes de começar, eu quero orar. Eu quero orar porque muitas Importante. foram as lutas. Ah, computador que não Verdade. funcionou, as coisas que estavam acontecendo, muito ruído em casa, né? Uhum. Que não é costume. Meu filho passou mal, teve que voltar da escola. E, enfim, gente, tanta coisa, tanta luta aconteceu. Computador que o áudio não funciona mais. Ai, ai, muita coisa. Então, eu quero, primeira coisa, eu quero orar aqui agora com você. Você pode ficar de olho aberto, de olho fechado, do jeito que você quiser. Deus ouve a nossa oração, tá bom? É verdade. Ah, Pai, eu quero te agradecer por esse tempo, por esse momento, por essa live. Amém. Quero pedir que o Senhor abençoe os nossos celulares, abençoe as pessoas Uhum. que já estão aqui nessa live, nos vendo, nos ouvindo. Quero que o Senhor Uhum. esteja ministrando o coração delas, a vida delas. Que seja um momento forte, marcante, que seja um momento mesmo que o Espírito Santo do Senhor vai estar falando com cada uma delas. Não deixe, Senhor, que ninguém saia deste momento, desse tempo, sem
é sentir a tua presença sem sentir a tua graça, Senhor. Nós repreendemos Amém. todas essas setas, todos os Em nome intentos de Jesus. com este momento, por causa deste momento, e que a palavra do Verdade, Senhor Pai. seja um bálsamo para todos nós que vamos Amém. ouvir a tua voz e a tua palavra em nome de Jesus. Amém. Quer dar umas boas-vindas aí, Amém. Andressa? O Quero, pessoal o que pessoal tá entrou? chegando, o pessoal tá se conectando aí. Olha que legal. Márcia Luchini, amada, querida, boa noite. Que bom que você está aqui, seja bem-vinda. Michele Teles, personal. Será que é minha parente, hein, Teles? Seja bem-vinda, Michele. Seja Ao bem bem-vinda. seja. Mari Almeida, 71. Ah, Mari, amada Mari, que bom que você entrou. Seja bem-vinda também. A Mari aqui de Curitiba também. A Ruth Duarte também entrou. Ruth, linda, sempre participando aí com a gente. Muito obrigada, Ruth, querida. Seja bem-vinda. Jaime entrou, seja bem-vindo. Cadê a Heleninha? Tá faltando a Heleninha. Heleninha não pode faltar, hein? Hoje o tema tá top. Quem mais? Leninha, por Soraya. favor. Soraya também entrou. Soraya Barf, acho que é assim. Seja bem-vinda, Soraya. Ó, a Márcia Luchini dando boa noite. Michele, ah lá, deu uma risadinha, Michele. Ó, são parentes, Michele. Da onde você é, Michele? Escreve aí nos comentários. Quem tá aí também escreve, ó. Márcia Luchini, Ruth, coloquem de que cidade vocês falam. A Soraya. Coloquem aí pra gente, Ruth. Coloquem aí a Mari. Coloquem de que cidade que vocês estão falando, tá bom? Ok, então, é o seguinte, vamos começar aqui o nosso tema. Gente, para vocês que estão aqui, é importante a gente entender que esse tema não é um tema para viúvas só. Ele é para viúvas. Mas esse tempo, esse momento, esse tempo, ele é muito mais para outras pessoas entenderem o que vai fazer, como fazer com as viúvas que estão ao seu redor. E eu quero começar pelo começo, pela coisa mais rudimentar, para a gente ir devagarinho entendendo, e nessas 3 lives, a de hoje, a de amanhã, depois de amanhã, a gente conseguir entender o nosso papel, o que Deus fez e como que a gente vai caminhar, como proceder no decorrer da nossa vida, né? Quando aconteceu ao nosso redor, ou com a nossa família, ou até conosco, como aconteceu comigo. Então, Ô, o que Vilma, é ser... deixa eu dar um oi aqui, ó. Entrou mais gente, ó. Deixa só antes de você entrar no teu tema aí, ó. Olha Vai. aqui, ó. O pessoal respondeu a pergunta que eu fiz. A Michele ali de Curitiba, meus pais do norte do Paraná. A Helena chegou, seja bem-vinda, Helena. Quem mais? Ó, a Márcia Luchini é de Assis, São Paulo. Olha Que só. Então, joia. assim, ó, para quem está chegando hoje, tem muitas mulheres que estão chegando hoje pela primeira vez, Vilma. Deixa eu só recapitular o que é esse movimento antes de você entrar de fato no tema, pode ser? Pode. Quem está chegando agora, eu e a Vilma já começamos um projeto desde o ano passado que Deus colocou no nosso coração, né, Vilma? Nós já tivemos a Jornada das Mulheres Improváveis, que também foi várias lives em que nós abordamos mulheres da Bíblia. Se eu não me engano, foram 7 mulheres. Depois nós tivemos o curso das Mulheres Improváveis. E esse ano Deus nos deu a estratégia da série das Mulheres Improváveis. E é essa que a gente está começando aqui essa semana. Já tivemos semana passada. Já tem 3 lives salvas aqui no meu Instagram, né? Do que é ser improvável, a diferença de ser e estar improvável. Nós falamos um pouquinho. Nós já abordamos também 2 mulheres. E agora a Vilma vai começar com essa série aí também, falando das viúvas, que é muito importante, mas não é só para viúvas, como ela bem disse, é para mulheres que já sofreram grandes perdas na sua vida. Então,
se conecta aí, já manda o aviãozinho. Quem chegou agora, tem um aviãozinho aí no canto da tela. Vamos todo mundo mandar quem chegou agora aí? E vamos chamar mais mulheres para vir participar. Vocês podem comentar, vocês podem fazer perguntas que eu vou, quando a Vilma for dando os intervalinhos ali, eu vou fazendo as perguntas e mostrando os comentários de vocês, tá bom, gente? A gente quer que vocês participem mesmo e estejam aqui com a gente juntinho comentando, tá bom? É isso aí, Vilma. É isso aí. Então vamos lá, gente, porque a gente não sabe quanto. A gente tem normalmente 1 hora no Instagram, né? Mas a gente não sabe, né? O Instagram tá meio instável, enfim. Vamos lá. Então, o nosso tema que está fixado aí é as viúvas improváveis, né? A gente falou que improvável é aquela pessoa que parece que não vai dar certo na vida, parece que não vai acontecer nada com ela. Ela se sente insegura, incapaz, infeliz, enfim, um monte de coisas que são pessoas improváveis. Hoje nós vamos começar a falar das viúvas improváveis. E o que que eu e você temos a ver com isso? Bom, eu tenho a ver com isso que eu sou viúva, tá? Mas o que que eu fiz com isso? Você é envolvido nisso por quê? Porque a Bíblia fala que nós precisamos entender e saber o que é isso. Eu vou dar uns textos aqui para vocês verem como que a Bíblia ela é taxativa quando fala que nós precisamos de ficar de olho nas viúvas. E outra coisa é porque o mundo é feito não é só de solteiros, de casados, não, né? De adolescentes, de jovens. É feito muito de viúvas. Hoje eu estava pensando o quanto isso é na minha família, por exemplo, o quantas viúvas tem na minha família. Só na minha mesmo, ligada ao meu pai e à minha mãe, ao meu sangue, são 3. A minha mãe, eu e a minha irmã. Olha só. Né? Eu fiquei pensando se, poxa, só na minha família tem 3. Agora pensa aí na sua família. Pode ser tias, pode ser tios, pode ser os avós, né? Que às vezes você tem um avô ou a avó e um dos dois você não tem. Então, o mundo está envolvido nisso, né? As pessoas mais velhas um pouquinho, de 50 anos adiante, é que tem ainda mais provas e passaram por isso, né? Por pessoas em sua própria família que têm a viuvez. Então, a viúva, o viúvo, é um estado que ele está agora. Isso, o governo, ele coloca o estado civil de cada um de nós, né? Tem o solteiro, tem o casado, tem o separado e tem o viúvo, né? Esse é um estado civil, que a pessoa, inclusive, usa esse estado civil quando ele vai colocar no documento, quando ele vai fazer uma prova, quando ele vai fazer um exame, está escrito lá, né? O estado civil da pessoa. E, enfim, outros estados civis também existem, mas nós queremos parar aqui nesse daqui, porque é tão comum, a sociedade conhece, só que é um assunto que a gente fala pouco, a gente não quer saber muito de falar sobre isso, não. A gente quer saber dos jovens, a gente quer saber dos casados, mas o que nós temos a ver com os viúvos, muitas vezes a gente não quer saber. Então, a viúva é a mulher cujo marido morreu, a pessoa que não se casou novamente, né? E é um estado social como ser solteiro, casado, separado, viúvo. Então, essa é o significado, né? Esse é o conceito de uma pessoa que é viúva. Agora, eu peguei essa palavra viúva e eu queria saber os sinônimos que vêm nos dicionários e eu fiquei pasma com os sinônimos. Deus começou a falar comigo ali naqueles sinônimos, eu já queria. Ai, foi demais para mim. Olha só, nos sinônimos, antes de eu fazer uma pergunta, coloca aí nos comentários. Você tem alguém na família, na sua família que você conhece que é viúvo? Tá. Ou viúva? Os sinônimos são, primeiro, ausência. Olha só,
Quando existe ausência de alguém, ou seja, aquela pessoa não está mais naquele lugar. Desalento. Quando a pessoa ela tem alento na vida dela, quer dizer que ela tem aconchego. E quando ela perde alguém, ela tem desalento. A outra coisa é desamparo. Eu só vou citar as palavras, que lá na frente nós vamos ver mais miudinho, mais detalhado essas coisas. Aí, olha esse sinônimo de viúva. Deserto. Choquei. Choquei com esse deserto. O outro é isolamento. Mas olha só, gente, olha aqui minha mão. Quando eu dou a mão para o marido, ó, eu vou encaixando, né? Encaixou. Olha como essas palavras, 1, 2, 3, 4, 5, 6 palavras que eu escolhi só, muito mais. Como elas se encaixam no conceito de que é estar viúva. Olha a outra que eu choquei também, exílio. Gente, pensa, alguém sabe o que é exílio? Você sabe o que é exílio? Vou te falar em rápidas palavras. Exílio é, por exemplo, esse final de semana foi o aniversário de 80 anos de Gilberto Gil, né? E o Gilberto Gil, ele foi exilado. Não lembro agora se foi na Itália ou se foi na Espanha, um dos dois lugares. O que significou isso? Que ele saiu do Brasil e foi viver durante um tempo lá nesse país. Olha só esse texto, essa palavra, exílio, ou seja, é um estado permanente de ausência do lugar aonde você está. Para uma viúva é a ausência de uma pessoa, só que é uma ausência permanente aqui na Terra. E aqui a outra que eu fiquei chocada também, que viúva também, o sinônimo da palavra quer dizer encolhimento. É um momento onde que a pessoa se encolhe. Uau, forte isso, forte, né? Ela se fecha como uma flor. Lembra a flor? A flor está aberta. Aí algumas que são aquelas damas do dia, né? Ela, quando chega à noite, ela faz, ó, encolhe. Então, ela encolhe, encolhimento. Encolhimento dos sentimentos, encolhimento da vida em sociedade. Gente, para mim, esses aqui foram muito fortes. Deserto, exílio e encolhimento, para mim, foram os mais fortes, que daqui, na Inglaterra, minha irmã está falando aí que ele foi exilado na Inglaterra. Esses foram os mais fortes. E eu poderia passar a live inteira falando só dessas 6 palavras que ia dar pano para manga. Mas eu não quero parar aqui, porque amanhã a gente vai falar mais coisas e aí a gente vai completando. Olha só, eu trouxe para nossa inspiração 2 exemplos, né? E aqui, ó, vou te mostrar aqui que na aliança, olha, a aliança, quando o marido tem quando você se casa, a aliança do marido fica com ele. E a da mulher fica com ela, né? E eu coloquei aqui para vocês verem que é um aparador, o outro eu não coloquei não, tá ali dentro, só para separar as 2 alianças. Mas é muito comum as mulheres mais tradicionais, como por exemplo a minha mãe, usar as 2 alianças. Então minha mãe usou um tempo, mas depois, como é muito larga do meu pai, ela tirou a aliança, mas se usa as 2 alianças, essa e essa. E é um símbolo. Então, toda vez que você vê... Mostra aí sua aliança, Andressa. Olha aí, a Andressa está com a aliança dela no dedo, né? E o Jaime, que está aí com a gente, também está com a aliança dele no dedo. Essa aliança, essas 2 alianças, a da Andressa, mostra que ela é casada. E as 2 alianças mostram que a pessoa é viúva, olha só.
Eu não ando com as duas alianças, eu não ando com nenhuma mais. Às vezes eu ponho os dois aparadores, às vezes não, mas não ando com elas mais. Por quê? Porque o Senhor já me curou, né? O Senhor já me libertou de algumas coisas que eu vou contando ao longo do tempo. Então, olha só, esse é o símbolo. Mas olha, quando eu sou missionária e eu viajei para alguns lugares. Quando eu fui na Guatemala, nós fomos evangelizar numa aldeia. E quando nós chegamos a essa aldeia, eu apaixonei com aquela aldeia. Primeiro, porque eles tecem a própria roupa. E é Uhum. lindo. Essa história é Eles têm uns incrível. teares enormes e eles tecem a própria roupa. E eu percebi que algumas mulheres tinham um negócio grande assim na cabeça e outras tinham um pouco menor e algumas moças tinham tipo uma tiara redonda, toda colorida. Uhum. E aí a gente levou tradutor, porque na Guatemala você sabe que tem mais de 20 línguas diferentes. E o Sim. tradutor estava lá para nos ajudar, com os amigos, e o pessoal se reuniu com todo mundo com a gente ali, brasileiro, você sabe, Ronaldo, e futebol, carnaval, né? Então estava todo mundo lá. E a gente foi fazer um teatro e foi falar para eles da mensagem do evangelho e tal. E aí essas mulheres eu vi, fiquei curiosa, né? E perguntei para uma pessoa assim do lado. Aí o tradutor estava perto do líder deles. Aí eu falei, ai, pergunta para ele o que que é esse negócio no cabelo das mulheres. Aí ele falou que elas tecem e que elas tecem no sabugo de milho. Elas tiram Muito interessante. o milho e É aí verdade. naquele sabugo deixa secar e ali eles tecem a cor que elas querem, que elas mais gostam, e dois daquele sabugo amarrado é sinal de que aquela mulher é É viúva. viúva. Um sabugo é sinal de que ela é casada. Casada. E a tiara é sinal que ela é solteira ou ela é noiva. E eu Muito achei muito legal. interessante, porque se parece com isso daqui, para simbolizar o respeito pela pessoa, né? Você tá, olha ali, você já sabe. Muitas mulheres não querem mostrar isso, né? Essa condição. Talvez porque por ainda não estarem curadas aí. Vamos ver aí, Andressa, o que a galera tá falando? Para mim aqui ficou meio robotizado a tua fala e deu umas travadas. Então preciso que o pessoal me avise aí. É só para mim aqui que a Vilma tá Ah, travando ou para vocês está tudo ok aí? Se tiver tudo ok aí para vocês, daí eu mudo a minha internet aqui. Mas, Vilma, entrou um monte de gente. Eu lancei a entrou, pergunta eu vi. aqui. Eu já vou dar oi para quem entrou, mas olha só, a pergunta que a Vilma lançou e já vou deixar aqui para vocês irem respondendo é: você tem alguém viúvo ou viúva na sua família? Ou você mesmo é? Ou conhece alguém, tem algum conhecido que está sofrendo ou que já sofreu muito pela perda de uma pessoa querida, né? De um cônjuge? Tem? Coloca aí nos comentários pra gente. Olha só, entrou, Vilma, muitas pessoas aqui. Entrou a Marlene, seja bem-vinda, Marlene Duarte, que sempre está com a gente. Entrou a Isabel também, que sempre acompanha. Deus abençoe, Isabel. Entrou a Fran, a amada do nosso coração, Fran Amorim. Entrou também, Deus abençoe. A Silvana Bento. Quem mais aqui tá? Ó, a Márcia e a Michelle eu já falei, elas permanecem aqui com a gente, muito legal. Entrou arte decoração, deve ser, né? Arte decoração, a Arlete, parceira de viagem minha, Jandira Teles Barbosa, Andressa, tá rodando a muito o seu Ruth aí. e a Madalena. Pois é, pessoal, me fala aí, vamos descobrir aqui como é que tá. Tá rodando para todo mundo? Porque para mim tá parecendo normal. Ó, a Para mim Marlene também, escreveu que não a tô internet de entendendo. vocês não está boa, ela falou.
Gente, olha, começa a interceder aí, Marlene, porque o inimigo tá furioso, porque ele sabe que essa palavra vai trazer libertação para muitas mulheres. Ó, travou. Eu vou mudar a minha internet, então, aqui para os dados móveis. Vamos ver se vai melhorar, tá Vê se bom? Daí você vocês vão muda aí, dizendo aí pra Andressa, a sua tá gente. muito ruim. Mudei, já mudei. Já mudei, acabei de mudar. Dá uma olhada aí, ó. A Ruth falou que tinha travado. Cleonice entrou agora, seja bem-vinda. A querida Mila também entrou agora. Mila amada. Pérola linda, seja bem-vinda. A Fran disse que tá travando um pouco. Mas de quem que tá travando? Eu ou a Vilma ou as duas? Avisem a gente, tá? Pra gente saber qual que é a internet que tá dando ruim. A Vilma granulada. É, para mim ela tá aparecendo sempre granulada. Agora eu não sei se para os outros está também. Avisem a gente aí, tá bom? Mas entrou todo esse pessoal aí que eu te falei, Vilma. Gente, lembra de que tudo que a Vilma tá falando aqui, se você tem alguém, não é só para quem é viúva ou viúva, mas é para quem já teve, sofreu ou está sofrendo uma perda muito grande, tá? Então, vão deixando aí os comentários de vocês, as perguntas, se vocês têm dúvidas, se vocês querem perguntar. A Vilma trouxe ali uma colocação muito interessante, né? Lá na Índia, como que eles simbolizam uma mulher que está viúva, né? Através aí das espigas no cabelo. Aqui no Brasil, o pessoal às vezes usa as duas alianças em conjunto, né? Algumas pessoas optam, outras não. Enfim, ela trouxe aí um pouquinho dessas curiosidades pra gente. Olha que a Fran disse que as duas estão travando. O pessoal dizendo que é as duas. A Fran Ai, disse gente, eu granuladas não e sei mais o que lindas. fazer. Vamos seguir adiante. Dobrem o joelho aí, gente. Dobra o joelho, porque o inimigo está furioso, mas ele já caiu por terra. Vamos orar, Vima? Deixa eu orar. Querido Deus, em nome de Jesus, nessa noite nós rendemos graças a Ti, Pai. Estamos aqui porque o Senhor é bendito e louvado seja o Teu nome. Esse projeto nasceu no seu coração e nós estamos aqui em obediência àquilo que o Senhor já depositou em nós para cumprir o seu propósito. E nós queremos agora, em aliança, repreender todo ataque de Satanás e seus demônios através das mídias, através da internet. Enfim, nós bloqueamos, cancelamos e anulamos todo o intento maligno nessa live. Em nome de Jesus. Amém e amém. Ó, já me colocou assim, ó, está granulado, mas o que importa é o conteúdo. Beleza, o conteúdo tá fluindo, então bora lá, Vilma, pode continuar. Bora lá, então, gente. Então, como eu estava falando para vocês, já falei sobre essa inspiração, né? Que é aí, ó. Tira aí um print. Essa inspiração aí, né? Que é tanto das mulheres lá da Guatemala, que eu conheci, quanto aí das mulheres, das brasileiras que usam a aliança, tá? Agora eu quero ir identificando com você algumas dores que se passa quando se está viúvo. A morte é uma agressão para qualquer um, não é só para o viúvo. É arrancar de você alguém, né? Muitas vezes esse alguém é um bebê, esse alguém é novinho, esse alguém é uma pessoa especial, aconteceu por um trauma, né, de um acidente de avião, de carro, de trem, seja lá o que for, mas a morte, ela infelizmente é algo que impacta o nosso coração. Eu falo que é assim, uma agressão a qualquer um de nós, porque tira da gente o prumo, a gente sai do eixo quando nós perdemos uma pessoa. Mas a morte é a agressão mais forte que uma pessoa pode passar. Porque quando alguém se acidenta, mas vai para o hospital e se recupera, foi um trauma, mas foi devolvido. Mas a morte não. A morte, ela é forte para o ser humano, porque é arrancado de você alguém.
né? Muitas pessoas até é como se tivesse arrancado o braço, a mão, algum, você, parece que Um você perdeu membro, um né? membro, Uhum. né? Você perdeu você fica sem mobilidade ali. Então, o que se passa com a morte é algo que pode traumatizar até por uma vida inteira, né? Ela Uhum. traz um sentimento de mutilação, vazio, solidão, desespero, desorientação. É como uma parte que a pessoa deixa de existir. Este Uhum. estado gera vários fatores para quem fica. Para quem vai, dependendo de para onde ela está indo, se é para o Senhor, né? Ela está indo para um lugar maravilhoso, ok? Que bênção. Para quem fica, tem um estágio nesse tempo. E esse estágio, ele tem vários fatores que acontecem. E quando a pessoa não consegue identificar esses fatores, eu acho que melhorou, né? Porque parou de granular um pouco, Melhorou. ela pode se desesperar, se desestabilizar para o resto da vida. Muitas pessoas enlouquecem, tem que tomar remédio Sim. controlado a vida inteira para voltar ao seu eixo, para voltar ao normal. Quanto maior a convivência que uma pessoa tem com a outra, que quando ela perde, maior é o sentimento de perca. E eu quero falar Ô, no primeiro fator aqui de ô Vilma. identificar as dores, só um pouquinho, identificar as Uhum. dores da viuvez, tá? Eu quero primeiro falar, e depois disso a Andressa vai falar, eu quero falar sobre a tristeza. Primeira coisa que acontece quando uma pessoa ela tem um impacto da morte, ela se entristece profundamente. É uma tristeza da alma, é uma tristeza do espírito, é uma tristeza do corpo, né? Você sente, muitas pessoas passam mal, né? Quando perde alguém, perde um filho, ou acontece um acidente, ela se assusta tanto, né? Que aquilo ali impacta fisicamente nela, mas impacta a alma, né? Você olha para a pessoa que está em luto, você vê que ela está cheia de olheira, o semblante está caído, justamente porque a tristeza daquele momento, ela é profunda. Não é uma tristeza comum. Não é uma tristeza passageira que você ficou triste, seu filho mentiu, te deu a tristeza. Mas aí depois passou, você consertou, passou. Não. O luto não. A tristeza do luto, ela tem um tempo mais duradouro, tá? E ela é traumática, essa tristeza. E se a pessoa não cuidar, essa tristeza pode ir para o longo da vida e pode causar problemas seríssimos no relacionamento com os demais da família. Existem alguns casos que a tristeza é tão profunda porque um filho morreu ou o marido morreu que a mulher nem lembra que tem mais filho. Ou, se ela tem um filho, ela não lembra que tem marido ou que tem os outros filhos, entendeu? Por causa desse impacto de tristeza que causa, no caso de uma viúva, perder o marido, se ela tem 30, 40, 50 anos, ou um ano, mas foi aquele apego forte, aquela cumplicidade, então a pessoa pode ter problemas sérios. Mas existe solução para isso e nós vamos ver aqui. Pode falar, Andressa. Vou abrir aqui. Não, é que tem dois comentários aqui que eu tenho que ler esses comentários. Um é da Isabel e o outro é da Arlete. Deixa eu só dar oi aí, Irmânia, seja bem-vinda, Oi, entrou Irmânia, também. Sejam bem-vinda. bem-vindas. Então, esses dois comentários, antes de eu falar os comentários dela, gente, vamos apertar o coraçãozinho aí no cantinho aí do seu celular, no cantinho você vai clicar na carinha aí, vai ter no coraçãozinho e vai mandar um monte de coraçãozinho. Quando você clica nos coraçõezinhos, você mostra para o Instagram que esse conteúdo é importante, relevante, e aí o Instagram vai mostrar para mais pessoas.
tá? Então, se você tá aqui com a gente na live, vai apertando o coraçãozinho aí, ou o 100%, ou o foguinho, o que você quiser mandar, manda aí, porque isso vai mostrando para o Instagram que é importante esse conteúdo e ele mostra para mais pessoas. Olha só, a Isabel, ela falou uma coisa bem interessante aqui, ó. Duas, de verdade. Ela colocou aqui, ó. Ela contou uma experiência dela, Vilma. Eu atendi uma moça que perdeu o noivo de Covid. Ele ficou bem abalado, ela ficou bem abalada emocionalmente, mas graças a Deus consegui com que ela entendesse que Deus não se importa ou ama menos ela por não ter curado ele. Esse foi o primeiro comentário. E aí, a Isabel também falou assim, são vários estágios do luto, e isso é bem importante vivenciar todos. A Vilma vai abordar aí os estágios do luto, né, Vilma, também? É bastante conteúdo, tem que dar uma acelerada aí, mas eu acho que vai dar. Tem muito conteúdo, vamos lá então. Só o último comentário aqui da Arlete, que também é interessante. A morte da minha mãe, para mim, é como se tivesse morrido um pouco de mim. O que conforta é saber que ela era uma serva do Senhor. Amém, isso mesmo. Então, nós estamos falando na identificação das dores da viuvez. Olha só, segunda coisa, e eu vou parar hoje na segunda e vou pular para outra coisa que nós vamos falar, e amanhã a gente vai continuar. É a dificuldade financeira. A classe pobre sofre com isso. Falta dinheiro para viver. Uma viúva que tem dinheiro, recurso, ela consegue caminhar sem ter problema financeiro. Mas a média baixa, miserável, quando morre, a situação piora. A situação financeira fica catastrófica. E muitas vezes é difícil demais para a pessoa entender como que ela vai caminhar sem ter uma situação financeira. Eu senti isso, mas hoje eu não vou falar do meu testemunho. Eu vou falar mais no outro dia. Então, a dificuldade financeira, ela impacta demais o coração de uma pessoa viúva. Essa classe precisa de ajuda, né? Muitas vezes ela não tem profissão, as mais velhas não tinham profissão, era do lar, então não sabiam como ganhar dinheiro, porque quem ganhava dinheiro era o marido, e agora se vê na situação de não ter profissão. O que ela vai fazer? Né? Não tinha um ofício, porque muitas não tinham profissão, mas eram crocheteiras, tricotavam, elas faziam bolo para fora, elas faziam coisas. Então elas conseguem se mexer, mas quem não tinha nem nenhum ofício, ou não descobriu o seu ofício, também tinham problemas. E quando perdiam os maridos, elas não sabiam como iam se sustentar. E isso não é muito longe, não. Outro dia eu vi uma reportagem de uma mulher que tinha medo de se separar porque ela não sabia como ela ia sustentar os filhos. E aí vai. Quantas mulheres aí na sua casa, suas avós, elas tinham profissão ou elas não tinham profissão? Elas tinham um medo, muitas mulheres têm um medo de não conseguir caminhar. A Bíblia diz muitas coisas a esse respeito. E eu vou ler uns versículos aqui para vocês, te mostrando as coisas que a Bíblia fala sobre a viuvez e sobre o que nós temos a ver com isso. Porque muita gente acha que não tem nada a ver com isso, mas você tem. Olha só, em Tiago 1:27 fala assim: para Deus o Pai, a religião pura e verdadeira é esta: dar aos órfãos e às viúvas nas suas aflições e não se manchar com as coisas más deste mundo. Em Timóteo 5, 1 Timóteo 5:3 fala: honre as viúvas, verdadeiras viúvas. Honre essas viúvas. Êxodo 22:2 diz assim: a nenhuma viúva e nem aos órfãos
afligireis. Ou seja, não aflijam essas pessoas. 1 Timóteo 5,16. Se algum crente tem viúvas em família, socorra-as. Isaías 1,17. Pleiteai a causa das viúvas. E aí eu coloquei no pleitear, sabe o que é? É brigar, é competir, é contender, é disputar, é litigiar, é renir e é rivalizar ao favor da viúva, né? Olha só como esse versículo é forte. Por que a gente não pleiteia a causa de muitas viúvas que precisam de aposentadoria, que precisam que o advogado as ajudem a chegar no local? A gente precisa ajudar como? O advogado ajuda advogando. A pessoa que tem dinheiro ajuda oferecendo cestas básicas, dinheiro, ajudando a fazer com que essa mulher se erga, ajude, quem sabe um ofício, ensina para ela um ofício. Então, pleitear a causa da viúva, assim como um velho juiz pleiteou a causa de uma viúva, que hoje não vou falar sobre ele, não. E o último versículo, que é o versículo-chave de hoje, dessa live, é Lucas 7, 11 a 15. Logo depois, Jesus foi a uma cidade chamada Naim. E com ele iam os seus discípulos e uma grande multidão. Ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva. E uma grande multidão da cidade estava com ela. Ao ver Jesus, se compadeceu dela e disse: não chores. Depois aproximou-se e tocou o caixão. E os que carregavam pararam. Jesus disse: jovem, eu lhe digo, levante-se. Ele levantou, sentou-se e começou a conversar, e Jesus o entregou à sua mãe. Esses versículos, eles são muito fortes. O que a Bíblia diz ao respeito disso? Você acabou de ouvir aí, a Andressa está colocando os textos aí, e depois você pode ler. Qual é a sua parte? Eu quero falar agora sobre isso. Qual é a sua parte? A sua parte é a mesma de Jesus. Igual, você que está me ouvindo aí, tem 9 pessoas agora pelo meu visor aqui. A Bíblia fala que a nossa parte é ter o ministério de Jesus, é fazer o que ele fez. Então a sua parte é fazer o que essa mulher aqui recebeu de Jesus, é fazer o que Jesus fez por essa mulher. Ah, mas como? Como é que eu vou ressuscitar? A Bíblia fala que nós vamos ter poder igual e maior ao de Jesus, só que nós não exercemos esse poder. Nós não executamos esse poder. Então, olha para você ver o que aconteceu com essa mulher. Jesus, os pontos básicos aqui desse momento é o seguinte, que são coisas que você que tem viúvas, você que é viúva como eu e como outras que estão vendo essa live, o texto diz o seguinte: Jesus vê nosso sofrimento. Ele estava ali, a viúva de Naim. Naim era uma cidade que tem o significado do nome Naim, charmosa e graciosa. Ela era perto de Cafarnaum, um lugar onde Jesus fez muitos milagres, muitos. Inclusive, curou pessoas. A viúva não tinha nome, né? Talvez você se sinta assim, uma sem nome no mundo. Ela não tinha nome. E eu gostei dela não ter nome, porque a gente não se apega a isso, né? A gente se apega àquilo que aconteceu com ela. Já era uma mulher lutadora, porque perdeu o marido e tinha que sustentar o filho. Então ela já era uma guerreira nesse momento. Era uma mulher completamente improvável, essa mulher. Porque ela já estava num estágio de tristeza e de luto profundo. E o que esse texto fala do filho? O filho era um filho único, também sem nome, né? É você aí que é filho, talvez filho de uma viúva aí, sem nome.
Não se sabe do que esse rapaz morreu, para você entender o contexto dessa história. E qual era a situação que estava acontecendo ali naquele momento? Presta atenção. Jesus foi ali naquela cidade. Eu creio num plano de Deus para aquela mulher. A situação é um encontro, gente, é um encontro com o Pai, um encontro com Deus, um encontro com o Criador, um encontro com Jesus que pode transformar a vida das pessoas. Não existe nada neste mundo que Jesus não possa transformar. Amém. Enquanto a Vilma toma um gole ali, posso ler uns comentários aqui, Vilma, rapidinho, ó? Rapidinho. Tem vários comentários aqui, ó. A Isabel, a Ruth primeiro colocou assim, ó. É por isso que o apóstolo Paulo diz que as igrejas devem socorrer órfãos e viúvas nas suas necessidades. Exatamente. A Isabel também falou: o pior é aquelas mulheres que se sentem viúvas de marido vivo pela falta de atenção e cuidado. Eu falei para ela que dava uma live só sobre isso que a Isabel colocou aqui. E exatamente. A Fran também colocou assim, cadê aqui? Deixa eu só resgatar aqui. A Fran escreveu bem isso que você está falando, ó. Jesus ressuscitou a possibilidade de vida, sustento e dignidade para aquela mulher, para a viúva de Naim. Ou seja, em todas as áreas. Sensacional. 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 Olha só, presta atenção nos verbos, porque ajudar uma viúva é ação. E hoje eu tô falando é com você. Não é com quem vai ver a live depois. É com você que tá aqui. Qual é o seu papel? O que você tem feito para ajudar as viúvas da sua família, da igreja? Hoje, interessante que veio aqui, né, uma pessoa na minha casa. E eu estava no maior apuro, né? E era uma pessoa que era uma viúva, sabe? E naquele momento ali, eu não poderia ajudá-la. A gente já conhece os esquemas aqui, como que é, né? Mas eu achei interessante ela chegar perto da minha casa, né? E ela sabia como resolver o problema dela, eu ajudei falando que ela podia procurar e tal, com quem ela podia procurar, que era bem pertinho da nossa casa e ela se seguiu para lá. Mas olha como é interessante as coisas que aconteceram aqui. Quais foram as atitudes de Jesus? Agora eu vou te falar essa frase e você vai colocar o seu nome no lugar de Jesus. Quais foram as atitudes de Vilma? Quais foram as atitudes de Andressa, de Fran, de Marlene, de Ruth? Quais são as suas atitudes? Olha só, ver. Você consegue ver as viúvas que estão aí perto de você? Aquelas que estão lá no asilo? O versículo fala, ao vê-la, Jesus olhou, querida, Jesus olha para as viúvas, ele tem planos para elas. Os olhos do Senhor estão sobre a terra, contemplando os maus e os bons. Jesus viu a viúva, seu olhar parou nela. Agora, presta atenção, queridos. Você sabe que quando Jesus andava, uma multidão ia com ele. O que aconteceu aí? Me fala, que tinha duas multidões. Quando fala multidão, é gente, povo, é gente. Então, Jesus ia com os discípulos e a multidão. E a viúva está dizendo aí, deixa eu ver aqui, no versículo... Deixa eu ver. Aqui. No versículo... Aproximou-se enviou Jesus... peraí. Calma que eu vou achar. Logo depois, os discípulos e uma grande multidão. Aproximando-se da cidade, ao vê-la o Senhor compadeceu-se. Não chora. Não sei qual é o versículo. Depois eu vejo aí. Ele está dizendo que no versículo, ela estava vindo com o caixão e com uma multidão. Tinham duas multidões nesse lugar bem aí. Eram dois lugares onde haviam
havia multidão aí, seguindo junto. Aqui, ó, no versículo 11. E uma grande multidão da cidade estava com ela. Então, as multidões encontraram. Já pensou no barulho? No tanto de gente? O empurra-empurra? Aquela loucura toda? Eu nem sei se ela conseguiu ver Jesus, mas não importa, porque ele a viu. Ele a viu. Então, nós também temos que vê-la. Mas as viúvas que estão aqui, que vão ouvir, saiba que Jesus vê você, as suas dores, o seu interior, a sua aflição, não importa se existir uma multidão. Aí o outro verbo é que Jesus teve compaixão, que é uma coisa que nós todos temos que ter. Compaixão. O ministério de misericórdia de Jesus precisa ser o nosso ministério. A misericórdia é piedade, é empatia em relação ao outro, ao que ele está passando, é vontade de ajudar no que for preciso. A Bíblia diz que era uma característica de Jesus a compaixão. A compaixão, ela move o seu coração. Você olha e você fala, meu Deus, eu tenho que ajudar, eu preciso de ajudar. Só que na viúva, nós não fazemos isso. Mas esse é um ponto forte que eu quero bater aqui na tecla, que você, como Jesus, precisa ter compaixão. Deixa hoje, Jesus mover seu coração com a mesma compaixão que ele tinha. Amém. E essa compaixão fez Jesus se movimentar. Ele disse, olha bem, houve uma conversa? Não, gente, não houve uma conversa. Aquela viúva, naquele momento, ela não estava talvez nem no sentido dela, mas Jesus veio, olhou, teve compaixão e ele falou com ela, querida, você está passando qualquer situação, mesmo que não seja viuvez, Jesus quer falar com você. Amém. Jesus quer falar com você. E ele disse, sabe, fraterno, amigo, querido, querendo acolher aquela mulher, disse, não chores. Quanto nós precisamos dizer para outras pessoas, querido, não chores, não chores. Deus é com você, o Senhor é com você. Jesus falou com ela, não deixou aquela mulher no silêncio, no vácuo. Aí ela já viu Jesus, aí já houve uma troca de fala, não, de olhar, de atenção. Jesus falou com ela. A outra coisa que Jesus faz, aproximou-se e tocou. Olha, quando Jesus toca, uma situação muda completamente. Quando ele fala, muda completamente. Você sabe que a fala é algo poderoso. Como que o mundo foi feito? Através de pensamento? Não. E disse, haja luz, e disse, haja luzeiros, e disse, haja planta, e disse isso, e disse aquilo. O Deus Todo-Poderoso, a Trindade, disse. Nós precisamos dizer às viúvas o que Deus tem colocado na Bíblia para elas. Aproximar, gente, isso é aconchego. Não dá para ficar de longe, entendeu? Se achegue, se aproxime, toca. Há poder no toque, há poder na aproximação. Não é distante como nós estamos, né? Tem pessoas que precisam disso também. E Jesus não físico, só falou, né? Mas ele sabia também que as pessoas precisavam dessa aproximação e desse toque. Olha como que é interessante, como as coisas vão se encaixando em relação a isso daí. Quando se aproxima, fica, né, mais perto, mais íntimo. Jesus fala de longe, seu, ei, não, ele se aproximou para falar com ela, talvez assim, bem cara a cara ali, para falar com essa mulher. Olha só, ele tocou. Quando toca, as coisas são transformadas. Olha o que fala aí, que no toque, né? Ao vê-la se aproximou, disse, não chores.
e tocou no que ele tocou? Na morte. Ele tocou naquilo que tinha mais vida. Ele tocou naquilo que era material, na madeira, no corpo frio, no corpo já em decomposição, porque a ciência diz que assim que a pessoa morre, imediatamente o corpo começa a entrar em decomposição. E eu li uma matéria uma vez que a primeira coisa que entra em decomposição é o cérebro da pessoa. Então pensa, aquele corpo estava lá sem movimento, mas quando Jesus chega no lugar, ele chega para movimentar situações, ele chega para tocar, ele chega para fazer sentido na vida da pessoa. E olha, ele muda o sentido. Aleluia. Ele faz parar. Uma coisa interessante, Amém. que ele fez parar, olha só. Quando ele tocou o caixão, o negócio estava andando. Quando ele tocou o caixão, pum, parou. O povo que estava ali parou o caixão. Assim como quando a tempestade, ele falou que a tempestade parou. Assim como quando ele estava com a mulher com fluxo de sangue, pum, parou. Então, quando Jesus chega, ele para a situação ruim, mas ele movimenta o divino, o espiritual, ele movimenta o sobrenatural, transforma aquela situação em movimento. Olha só, é antagônico isso aí, que é o parar para prestar atenção, mas é o movimentar de Deus, do divino, do espiritual, para acontecer coisas fantásticas. E aí, de novo, Jesus usou a fala. Para pensar. Jesus usa a fala o tempo todo, né? Porque a palavra, a poder, a língua aqui, ó, um órgão pequeno pode fazer mal, mas quando ela é usada, é bem usada, é para o bem, ela muda as situações. Olha só, Jesus disse a quem? Jesus disse ao morto, jovem. Engraçado. Não me parece que Jesus sabia quem que era ali. Alguém deve ter falado com Jesus, né? Ó, Jesus ali, o morto, é da viúva e tal. Mas vamos supor aqui, porque não conta nada no texto, vamos supor que Jesus não sabia de nada, né? Mas ele é onisciente, onipresente, onipotente. Ele disse ao morto, ele disse: jovem, eu te digo, levante-se, levanta-se, levanta-se. Gente, essa palavra, levanta-se, é forte, é levantar para a vida, é levantar do luto, é o levantar da morte, da depressão. É o levantar da transformação, é o levantar do evangelho, é o levantar das nações, é o levantar da mulher que está ali no sofrimento para ter a glória de Deus, para ter o milagre. Né? Eu não quero nem falar essa palavra muito milagre aqui, porque é o divino acontecendo ali, através de Jesus. Sim. E a palavra fala que ele mesmo disse: vocês farão obras maiores do que esta. Foi o que Jesus disse para mim e para você. A minha cara e a sua cara de corar de vergonha, da gente ficar confiando em carros, em cavalos, em pessoas, em religiões, esquecer que o autor da vida, ele é que te dá virtude, ele que faz você dizer para o outro: levanta-se. E sabe que esse é o terceiro? São 3 ressurreições. Essa é uma delas citada pela Bíblia, porque ela é importante para nós. É um ministério que você e eu precisamos de exercer. Esse que Jesus diz, dizer, tocar, aproximar-se, né? E transformar. E a última coisa que é fantástica, Jesus entregou
querida viúva que está aí hoje, e as demais que vão ouvir, Jesus tem algo para te entregar. O que ele tem para te entregar é vida. E isso aqui agora é duplo. É dupla vida. Tá entendendo? Porque quando alguém morre, parece que a gente morre também. E aí, a essa mulher, olha só como esses verbos são fortes. Grifa, pega a sua Bíblia, rabisca ele ali, fala que ele levantou, sentou. Não, Jesus aproximou. Ah, tá. E Jesus o entregou. Aqui tem um intervalo. E nesse intervalo Repete o eu me dei versículo, Vilma. licença. Repete o Eu me dei versículo. licença de pensar o que eu quisesse pensar. Tá falando aqui, né, que Jesus falou, jovem, levanta-se. Ele levantou, sentou e começou a conversar. Será com quem que começou a conversar, gente? Vocês acham com quem esse jovem começou a conversar? Com o autor da vida, com o supremo, com o divino, né? Vocês já pararam para imaginar ele ali naquela maquinha, né? Envolto, sei lá, né? No pano, tirou o pano, sei lá como é que é. Lá eles envolviam a pessoa num pano, né? Talvez não, nessa situação foi só ali mesmo com um panozinho cobrindo, mas ele começou, disparou a falar. Gente, isso é lindo! Lindo! A vida entrou e Jesus não foi mirabolante. Ah, Senhor de Abraão, de Isaac, de Jacó, disso, daquilo, tu que és isso, papapá, aquelas orações gigantescas. Porque não precisa disso. A oração precisa de poder. Poder. E Jesus apenas disse, jovem, eu lhe digo, levanta-se. Levanta-se, levanta-se. E naquele momento, Jesus estava falando para a viúva também, levanta-se, levanta-se, levanta-se. Olha só, Jesus entregou esse presente à sua mãe, deu, doou, transferiu, devolveu, confiou. Jesus vem para transformar qualquer situação. E o mais interessante é que essa palavra não diz que a mulher pronunciou uma palavra sequer. Viúva, cala a boca, fica calada. O Senhor está te vendo. O Senhor está te vendo. Essa é a viúva de hoje, que talvez existam muitas viúvas aqui que estão falando demais. O Senhor está ensinando alguma coisa. É Ele que vai falar agora. É Ele que vai tocar. É Ele que vai tocar no féretro, no caixão. É Ele que vai parar o féretro, né? Aquele cortejo. É Ele que vai fazer com que a pessoa vai se levantar. Então, é muito importante você entender isso. Você é uma viúva improvável hoje e pode ser provável agora, nesse momento, nesse segundo, baseado na palavra do Senhor através de Lucas, capítulo 7, versículos de 11 a 15. Esses verbos são poderosos, porque mudam, transformam o seu ser. Andressa, diz aí, então, o que essa mulherada tá falando aí? Oi, então a gente teve aqui, a palavra tá tão densa, é tão forte, tão profunda, que o pessoal tá caladinho aqui, Vilma, mas estão aqui, estão prestando atenção. Mas tem um comentário aqui da Isabel, que a Isabel tá bem participativa, obrigada, viu, Isabel? Ela colocou assim, não importa há quanto tempo estamos vivendo na dor, assim como Jesus disse para Lázaro, sai para fora. Ele diz para nós, mulher, saia para fora, né? Aquilo que você acabou de falar, levante-se. E o que é interessante, Vilma, nisso tudo que você está falando, que essa morte, essa perda, muitas vezes pode ser que tenha alguma mulher aqui ou que vai assistir depois, diga assim, não, mas eu não passei por isso, ou alguém da minha família está distante.
mas muitas vezes a morte vem para algumas mulheres em alguma área, uma morte espiritual em alguma área. E como você disse aí, quando Jesus levanta e libera o dabar dele, que é a palavra revelada, ele traz vida, e a Fran também comentou, é para todas as áreas. Então tem muitas mulheres que estão aí até tristes, abatidas, desanimadas, deprimidas, em depressão, porque perder muitas vezes não foi o esposo, mas foi um ente querido, foi um amigo, foi uma amiga. Tem muita gente que também se apega a bichinhos, né? Perder um bichinho que era um bichinho de estimação, muito, muito presente ali, que era um apoio emocional para aquela pessoa. Mas nessa noite Deus está dizendo que o apoio que você precisa é nele, que é ele que vai te pegar pela mão e vai te levantar em todas as áreas. E aquilo que estava morto, ele vai ressuscitar nessa noite. Porque é isso que nós estamos liberando na sua vida nessa noite aqui. Nós estamos liberando através da palavra, através de Jesus, vida. Vida em todas as áreas, né? Aquilo que estava morto vai ressuscitar na sua vida. Então isso é muito forte. Não sei se mais alguém quer comentar aí alguma coisa, vão escrevendo, gente. Viu? É que a gente já tá, ó, já são 15 para as 9. A gente passou já do tempo e eu quero dizer para você que amanhã nós vamos ter mais conteúdo denso, tá? E nós vamos falar sobre outra viúva e com outra situação. Como ela vai fazer, né? Vai ficar, ó, essa daqui não precisou de fazer nada, mas são todas que vão precisar de não fazer nada? Não. Precisa fazer alguma coisa. E o que será que essas viúvas vão ter que fazer para caminhar? Mas o fato é que Jesus deixou esse ministério para nós. Você precisa exercer esse ministério. Olhe para as viúvas, tenha compaixão, converse com elas, aproxime-se, toque nelas. Diga palavras de sabedoria, palavras fortes, ordena que elas se levantem, ordena a bênção para elas e entregue a elas a vida, a transformação, porque é isso que Jesus falou, que nós podemos entregar aos outros esses presentes especiais na vida deles também. Então, para hoje, é que você pode ser a voz de Jesus nesta nação para as viúvas e as pessoas necessitadas. Amém? Eu quero orar com você. Amém. E depois aí, Andressa, a gente vai finalizar aí, tá bom? Senhor, eu quero te agradecer por essa palavra, porque esse ministério é maravilhoso, ele é essencial dentro da igreja, e nos perdoe por estar tão negligentes, porque a gente passa na igreja, na nossa vizinhança, na nossa casa, e a gente passa batido, e a gente não olha, não observa as dores das pessoas. Nos ensine a ter esse seu olhar aqui, Jesus. Nos ensine a ter essa compaixão aqui, Senhor. Nos ensine a nos aproximar dessas mulheres, indo a um asilo, indo a visitar na casa, ou ligando, mandando uma mensagem. Senhor, nós estamos tanto nesse celular que muitas vezes a gente esquece que nós temos perna para fazer algumas coisas. Nos ensine a tocar as pessoas com o toque transformador do Senhor nas nossas vidas, Senhor. E nos ensine a entregar de volta a essas pessoas a vida baseado na palavra do Senhor, em nome de Jesus. Eu ordeno a bênção hoje para essas mulheres. Amém. Eu ordeno a bênção para essas viúvas, oh Deus. Levanta-se, querida, através desta palavra aqui. Levanta-se. Glória a Deus. Sai da sua dor, sai da sua tristeza, sai do seu desespero. Levanta-se em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, 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 Amém. 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 Gente então, do céu, a gente fica aqui que poderosa essa live, né? Então, que poderosa essa live.
Se tem alguma mulher aí que quer alguma oração em especial, coloca aqui nos comentários pra gente. Se você ainda não está no nosso grupo do WhatsApp, entra no link aqui da bio, da Vilma, no meu Instagram também tem. Nós temos um grupo de WhatsApp que é para mulheres. Entra lá, você vai ter acesso ao nosso telefone particular. Você pode mandar mensagem para nós, você pode mandar mensagem aqui pelo direct no Instagram ou no Facebook. Se você precisa de uma palavra específica, de uma oração, entra em contato, a gente está aqui para derramar, para abençoar, para servir vocês, tá? Não deixa de entrar nesse grupo. O grupo, a live é aberta para tanto homem quanto mulheres, mas o grupo ele é específico para mulheres. E lá a gente sempre posta quando a gente está ao vivo, a gente posta as informações da nossa série. Se vocês estão acompanhando aí, estão gostando dessa série, escrevam pra gente, coloquem lá pra gente saber que vocês estão gostando, pra gente saber se a gente deve continuar ou não, tá? Quais assuntos que seriam interessantes para vocês dentro do universo feminino que vocês gostariam de saber, né? Qual que é o assunto aí que mais te toca? Coloca, manda pra gente que a gente vai pensar com carinho, vai orar, vai colocar diante de Deus. E eu tenho certeza que se Deus mandar, a gente vai fazer, né? Então a gente teve um direcionamento agora, mas coloca aí para a gente saber o que é importante para você. O que você gostaria de saber mais? Vamos tirar o print? Vamos! Então vamos lá. Quem tirar o print agora junto com a gente e marcar a gente no Instagram, repostar, postar a gente vai repostar vocês também, tá? E aí a gente vai abrir caixinha de perguntas, se vocês tiverem perguntas, para vocês deixarem comentários do que mais gravou e ficou mais forte para você nessa live, o que mais te tocou, coloca lá um comentário que isso é importante. Vamos fazer a foto? Vamos fazer aqui, ó, a viúva, Vilma, a viúva, ó, mostra a tua aliança aí, ó. Vamos lá, 1, 2, 3 e... Aê, ficou legal. Muito bom, você desativou os comentários, né? Uhum. Ativar. Abre aí, quem tá aí quer fazer algum comentário. Ó, entrou aqui, ó, o Roberto entrou agora. Aqui a Isabel fez um comentário. Olha que delícia de palavra ela escreveu, Vilma. Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Olha, a Jandira também escreveu. Deus abençoe grandemente. Amém. Obrigada, Jandira. Obrigada, Isabel, que está aí. Se você ainda tem algum comentário, quer fazer. Eu também gostaria de finalizar aqui também com uma oração, Vilma, se você me permite aqui. Quero liberar uma palavra na vida das mulheres que estão aqui também e que vão assistir depois. Ó, o Jaime escreveu, tira o comentário, né? Ah, é que a gente deixou o comentário para a gente ver o que as pessoas estão falando aqui. Tá me ouvindo, Vilma? Tô sim. Pode ir. Então vamos lá. Deus, muito obrigado, Senhor. Nosso coração está muito alegre por essa palavra maravilhosa. Muito obrigado porque o Senhor usou a Vilma como um instrumento abençoador na vida dessas mulheres, ó Pai. E eu creio que não é uma palavra que vai abençoar somente as mulheres, mas muitos homens, e não somente as viúvas, mas toda e qualquer pessoa que já sofreu alguma perda na sua vida. Eu creio que o Senhor está liberando mesmo nessa noite uma libertação desse luto, desse caixão, dessa morte, disso que te prende, dessa amarra que tem te segurado. E no nome de Jesus Cristo, nessa noite, nós pegamos agora a espada do Espírito e nós cortamos todo o laço com o luto que aprisiona. Não um luto saudável e temporário, mas pessoas que estão presas em um caixão através de uma perda, seja ela qual for, seja ela do nível que for de relacionamento que essa pessoa tem com a pessoa que se foi.
Nós declaramos agora e damos uma ordem no mundo espiritual, que se desfaçam as amarras e os laços que te prendem ao luto, que te prendem a um espírito de morte, que te prende a uma escuridão. Seja liberta agora, em nome de Jesus. Receba aí essa libertação. Amém e amém. Então tá, galera, gente, eu vou abrir aqui o comentário só para ver rapidinho, mas a gente já vai, porque já passou um monte. Se deixar, a gente fica aqui, né, Vilma? Que a gente não tem problema com isso. A gente não tem problema nenhum de ama. ficar. Mas nós temos que Se o ir, pessoal tá? quiser ficar, né? Então tá. Até amanhã, na mesma bate-hora, no mesmo bate-canal. Não se Beijo. esqueçam, é só o começo. Amanhã tem mais. Beijo, gente. Deus abençoe. Tchau.